Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos esse verso com os irmãos para nós falarmos com a ajuda do Espírito Santo sobre coisas que Deus revela e a maneira de Deus trabalhar com aqueles a quem Ele chama. Na verdade, cada crente, cada pessoa que aceitou ou aceita Jesus como Salvador da sua vida é um ser muito especial. E muitos não param para pensar nisso na sua vida, que a revelação de Deus ela não acontece para todo mundo. E nós vemos esses textos, esses versos com os irmãos, para nós fazermos aqui um pensamento que é muito importante observarmos nesta vida, ou nesta caminhada de Saulo, que ainda não era Paulo, mas era Saulo. E aqui a Bíblia nos conta a história que ele tinha saído para prender os irmãos. O propósito dele não é que Paulo era um sujeito ruim, Saulo dito. Ele não era um sujeito ruim, não. Ele era uma pessoa zelosa por aquilo que ele havia aprendido. E uma das coisas que Deus se agrada, irmãos, é do zelo. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus cuidadoso. E Deus se agrada de todo aquele que é zeloso. E Saulo era um sujeito zeloso. Era zeloso pelo cumprimento da lei. Era zeloso por aquilo que a religião representava para ele. E nós olhamos que ele aqui foi pedindo carta das autoridades religiosas da época para prender homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Esse caminho aqui que a Bíblia está falando não é o caminho estrada, mas é o caminho Jesus. Porque no princípio da história da igreja, todas as pessoas que se convertiam a Cristo eram chamados de os seguidores do caminho. E isso nos mostra porque Jesus disse: Eu sou o caminho. Então
nós lemos que ele, Saulo, pediu carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, se ele encontrasse alguém pelo caminho, homens ou mulheres, que pertencessem ao caminho, ou que seguissem a Cristo, ele pudesse prendê-los em Jerusalém. Só que aconteceu uma coisa que Paulo não esperava. A Bíblia diz que quando chegou numa certa altura do caminho, quando já perto de Damasco estava, de repente, uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, dessa luz. E por que só Paulo viu essa luz? Os outros que estavam com ele, a Bíblia diz que não viu nada, apenas ouviram a voz, mas não viram nada, não viram a luz. E é muito claro, é muito importante nós prestarmos atenção, irmãos, nesta palavra: ouvir a voz de Jesus e ver a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E aí, meus amados, nós vamos parar um pouquinho aqui para pensar: por que será que Saulo parou, viu aquela luz, ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, por que você me persegue? Aí Paulo responde dizendo assim: mas quem é o Senhor? Quem é que Saulo estava perseguindo? Saulo estava perseguindo o caminho. Saulo estava perseguindo todos que estavam no caminho, mas não conhecia o caminho. E é esta a revelação que Jesus quer trazer para ele: que ele está perseguindo algo ou alguém que não conhece. E às vezes, meus amados irmãos, tem muita gente que persegue Jesus, mas não segue Jesus. E aqui nós vamos entender uma coisa. Paulo diz assim: quem é o Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo poderia dizer: mas eu não estou te perseguindo, eu não sei nem quem é o Senhor, eu não estou perseguindo o Senhor. Aliás, ele podia estar dizendo: eu estou perseguindo um povo aí que anda traindo a nossa religião. Eu estou perseguindo um povo aí que está querendo pôr um Deus no lugar do Deus de Israel. E aí, não foi isso que ele disse, porque ele não pôde dizer nada, porque estava no chão e cego. Bem, mas agora, meus amados irmãos, a palavra de Jesus continua dizendo com ele o seguinte: contudo, levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Verso 7: os homens que acompanhavam Saulo na sua viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas não via nada, ou não via ninguém. Agora eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês no capítulo 3 do Evangelho de João, para a gente observar uma coisa, irmãos, que é preciso nós entendermos. Olha, eu repito esse verso: os homens que acompanharam Saulo na viagem caíram emudecidos. Eles podiam ouvir a voz de quem?
ver. Todavia, Paulo ouviu a voz e viu quem? E quem é a luz? Então Paulo ouviu a voz de Jesus e viu Jesus. Os que acompanharam Saulo ouviram a voz de Jesus, mas não viu Jesus. Significa dizer que ouvir a voz de Jesus é bom, mas agora leia comigo Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, que é bastante conhecido e sempre nós estamos lendo juntos esse verso. Olha aí, capítulo 3 e versículo de número 3. Vou ler o 3 para não tomar muito tempo. Acharam aí? Então, irmãos, você pode ler aí, por favor, versículo 3? Por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Aquele que não nascer de novo não pode. Lá naquele encontro de Saulo, quem foi que viu o reino de Deus? Quem foi? Os acompanhantes ou Saulo? Então, dá-se para perceber que Jesus já está dizendo o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver. Por que, meus amados irmãos? Olha o que aconteceu com Paulo. Ele caiu quando viu Jesus, quando viu a luz do mundo. E o mais interessante, sabe o que é? Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 26 de Atos. Olha só, capítulo 26 do livro de Atos, versículo de número 13. Olha o que está escrito aqui, 26 e verso 13. Todos acharam? Entretanto, por volta do que hora? Meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, muito mais brilhante do que o. Para um pouquinho. Meio-dia. Meio-dia é a hora que o sol está no seu pino, né? Não, meio-dia não é o sol, não fica mais claro hora nenhuma do que no meio-dia. Agora vocês parem um pouquinho. Imagine hoje o sol do meio-dia, como é que está? Estava brilhando muito? Agora veja o que foi que aconteceu. Paulo viu uma luz brilhar, que hora? E a luz era mais brilhante que. Esse é Jesus na sua vida. Esse é o brilho de Jesus na sua vida. O brilho de Jesus não se confunde com nada. É isso que é ver o reino de Deus. É isso que é discernir uma coisa da outra. Paulo é meio-dia ao rei, e ele está dando testemunho agora lá no rei Agripa, preso. Mas quem vê Jesus não confunde Jesus com mais nada e com mais ninguém. É por isso que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. O grande problema, meu amado irmão, é que a religião quer brilhar tanto quanto Jesus. As religiões querem brilhar como Jesus, mas nem o sol do meio-dia brilha tal qual a glória de Jesus. E é isso que Paulo dá testemunha, e é espantoso, porque o sol do meio-dia, irmão, é difícil. É porque o brilho de Jesus é diferente. Portanto, meus amados irmãos, vejamos
ou Saulo, não conseguia ver o reino de Deus. Por quê? Sabe por quê? Por causa da religião. Ele estava levando nas suas mãos uma carta daquilo que representava a religião, para prender os irmãos que seguiam Jesus. Aquela carta dava a ele autoridade para prender todos os crentes em Jesus Cristo. E quem dera, vamos voltar lá? Quem deu a carta? Os principais das sinagogas, os religiosos, as autoridades da religião, deram a carta, está aí no versículo, capítulo 9, verso 2, dirigindo ao sumo sacerdócio, no verso 1, pediu carta para prender os que pertencessem ao caminho. Por isso, meus amados irmãos, o mundo está se enchendo de religião, mas nem todos podem ver o reino de Deus. E sabe por quê? Não conseguem ver o reino de Deus? Está escrito, e vou ler com vocês. Aqui Jesus disse para Saulo: levanta-te, no verso 6, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, porém podiam ouvir a voz, mas a ninguém via. Saulo se ergueu do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Às vezes você pode imaginar o seguinte: pastor Gilson, pastor Fabiano, uma luz, se você ficar olhando direto assim no sol, você já fica cego, não fica? Sim ou não? Primeiro ficar olhando assim no sol do meio-dia direto, para ver se quando abaixar os olhos você enxerga alguma coisa. Podia ser isso que cegou Paulo, não podia? Porque ele viu uma luz que brilhava mais do que o sol. Então aquela luz poderia ter o céu, não podia? Mas não foi aquilo que cegou. Vamos olhar? Versículo 10 é o seguinte: e havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias? Diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Verso 11: então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua chamada direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que ele está fazendo o quê? Orando. Você viu a diferença de quem se encontra com Jesus, irmão? Você viu a diferença de quem se encontra com Jesus? Antes ele trazia uma carga para prender os que oravam, agora ele já está orando. Quem se encontra com o sol da justiça aprende como faz para viver em comunhão com ele. Vamos continuar. Eis que ele está orando neste momento, ou está em oração. E aí continua Jesus falando com Ananias. Ele também acaba de ter uma visão, no qual um homem chamado Ananias se aproxima, ele impõe as mãos para que volte a enxergar. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, se você está orando ao Senhor, seja por qual for a causa, Deus mandará alguém trazer a resposta à tua oração. Se você se encontrou com Jesus e está esperando a resposta de Deus, acredite, Deus enviará alguém com uma resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 13. Agora
fama que não é muito boa. E a fama, quando é muito boa, fica difícil. As pessoas ficam com medo de falar contigo. Eu não vou, porque eu conheço aquele homem, conheço aquela mulher. Versículo 13: todavia, o mensageiro Ananias replicou, dizendo: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um vaso ou um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ei, se Deus tem uma obra para fazer na sua vida, irmão, nem o mensageiro duvidoso pode impedir. Se Deus mandou alguém ir ao teu encontro, ainda que esse alguém não queira, ninguém pode impedir o que Deus determinou que seja feito sobre a tua vida. Acredite, porque diz o Senhor: estendendo eu a mão para fazer, quem impedirá? Não há quem possa impedir a obra do Senhor. E aqui disse o Senhor a Ananias, verso 16: revelarei a ele tudo quanto será necessário sofrer por causa do meu nome. Verso 17: então Ananias foi e, entrando na casa de Judas, impôs sobre ele as mãos, declarando. Como é que ele falou? Como é que ele falou? Irmão Saulo. Mas não era esse homem agora mesmo que estava dando mau testemunho dele lá atrás? Mas o sujeito, como é que Deus muda as pessoas? Deus já mudou você aí, irmão? Como é que Deus muda as pessoas? O Ananias agora mesmo está dizendo: Senhor, esse homem é malvado, ele já prendeu os irmãos, já veio aqui para prender o resto. Mas se Deus fala, irmão, o perseguidor e irmão, ele chega lá e diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora é que vem o segredo. Imediatamente lhe caíram dos olhos o quê? Algo parecido com umas escamas. Aí, meus amados irmãos, eram essas escamas que estavam impedindo Saulo de ver o reino de Deus. E ele precisou cair. Essas escamas precisaram cair para que ele pudesse enxergar o reino de Deus e então entrar nele. Este é o segredo da vida de todo crente, e esta é a importância que você tem. A incredulidade cria uma escama, e quando essa escama não cai e nós nos tornamos religiosos, porque escamas são feitas de camadas. Escamas são camadas de coisas que vão cobrindo. Sabe? E a incredulidade, a religião,
tudo isso são escamas que estavam nos olhos de Paulo, que está nos olhos de muitos crentes que não conseguem valorizar a revelação de Deus na própria vida. Deixa eu te dizer nesta noite, um dia você se encontrou com Jesus e você viu a luz do mundo, e quando essa luz chegou aos teus olhos, você ficou confuso, porque nunca tinha visto uma luz igual. Mas essa luz, antes de te revelar o Deus a qual você serve, te causou foi medo. E este medo foi crescendo e crescendo, até que alguém enviado por Deus viesse a ti, trazendo a resposta de Deus para a sua vida. Então os teus olhos puderam ser abertos e você pôde entender a razão de ter aparecido na tua vida Jesus, a luz do mundo. Meus amados irmãos, acredite na importância que você tem. Acredite, meus irmãos, o valor que você tem para Deus. Acredite que Jesus não se revela para qualquer um, não. Não. Paulo está rodeado de subalternos, mas nem por isso eles conseguiram ver Jesus, nem por isso receberam nenhuma mensagem de Jesus. Mas você recebeu, eu recebi, vimos a luz do mundo, a escama da incredulidade e da religiosidade caiu, e nós conseguimos andar, sabendo em qual caminho estamos caminhando. Sabemos para onde vamos. Sabemos que não é a placa, não é a igreja, não é a Bíblia, não é o cartão de membro, não é a religião que nós professamos, mas sim o caminho que nós andamos. E isso só acontece, irmão, e aqui voltemos ao João capítulo 3, para observar. Olha a mesma situação de Nicodemos. Jesus respondeu, declarou: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Saulo precisou cair, descer, ser jogado por chão, por causa da religiosidade. Irmão, vir no culto a semana inteira, ir para o culto o mês inteiro, o ano inteiro, tomar ceia o ano todo, isto não nos faz diferente de qualquer outra pessoa. O que nos faz diferente é nós termos tido um encontro verdadeiro com Cristo. O que nos faz diferente é nós termos visto a luz do mundo. O que nos faz diferente é que os nossos olhos deixaram cair a escama da incredulidade e da religiosidade. Foi isso que fez Saulo diferente dos irmãos. Foi isso que fez eles perder o nome de Saulo para se tornar o Paulo. Foi isso que trouxe a nova condição de vida. Foi depois de se encontrar com Jesus. Mas vocês devem ter percebido que o mundo está cheio de religiosos. O mundo está cheio de religiosos. E às vezes as religiões brigando uma com a outra, porque você crente, virou moeda de negócio das religiões. Moeda de negócio. Cada religião quer oferecer mais para o crente. Fazem propaganda nos cultos da igreja, oferecendo coisas que não lhe pertencem, porque nós crentes viramos moedas de negócio. As pessoas vão para o rádio, para as televisões, comprar crentes, oferecer coisas para
aqueles venham para as suas igrejas. O que menos se ouve falar é de Jesus, e muito das igrejas. As igrejas, esses dias eu ouvi um programa, 1 hora de programa no rádio. O rapaz que estava falou 2 vezes o nome de Jesus, mas o nome da igreja dele, do endereço, sou capaz de citar aqui, ficou gravado. Porque não estão interessados que as pessoas encontrem a Cristo, estão interessados que as pessoas achem as portas de suas igrejas, porque nunca encontraram Jesus, nunca encontraram a luz do mundo para cair dos seus pedestais e serem levados pela mão de outro para ser curado. Então, hoje os crentes viraram moedas de negócio, e é por isso que se oferece tudo e todos, e é prosperidade, e é bênção, e é cura. Tem um emprego que crente não pode nem ficar doente, porque isso é maldição. Doença é a maldição do pecado, mas não da nossa vida. E não pode ficar doente, não pode ficar pobre, não pode ter um carro ruim, tem que ter só um carro zero, não pode ter uma casa simples, tem que só ter uma casa boa, e assim vai. Um só prega que é para ganhar dinheiro e prosperidade, o outro é só saúde, o outro é só não sei o quê. E Jesus, sabe por quê? Era a religião. A religião faz isso. A religião faz as pessoas se esquecerem de Jesus e lembrar dos costumes religiosos. E era essa a condição de Saulo. A Bíblia diz, ele mesmo diz, que foram criados no pé do sumo sacerdote, aprendendo tudo o que diz respeito à religião. Jesus não está querendo religiosos, Jesus está querendo as pessoas que nasceram de novo e que conseguem ver o reino de Deus para poder entrar nele. Então, quando forem ouvir os programas, observe quantas vezes Jesus é falado e quantas vezes a igreja são faladas em nome e seus endereços, porque nós não precisamos apresentar uma igreja ao mundo, mas precisamos falar de Jesus ao mundo. Antigamente a gente ia para o rádio e fazia propaganda fazia programa para os incrédulos aceitar Jesus. A gente fazia programa no rádio, eu fiz algumas vezes aqui em Sorocaba, mas era para falar de Jesus para as pessoas não crentes. Agora já não é para mais não crentes. As pessoas vão para o rádio falar em estranho, profetizar, que só nunca vi profetizando. Eu nunca vi gente para receber tanta revelação. E eu disse aqui que um dia eu escutei uma mentira tão grande, rapaz, no rádio, e não estou aqui falando de pessoas, mas o outro perguntava isso, eu vou dizer porque eu conheço o freguês. O outro lá entrevistando o outro, estava lá no céu, ô pastor fulano, como é que está as coisas aí? E eu conheço o outro que está do outro lado da linha, diz assim, aqui Jesus está fazendo andar o paralítico, o cego está vendo, e não sei, eu fiz uma reza de milagre assim, eu falei, que onda. E se eu não conhecesse a peça, então eu ia falar, puxa, eu até ia ser enganado, mentindo, sem temor de Deus. E o pior não é isso. O pior é que os acompanhantes de Saulo, que não viram a luz do mundo, só ouviram a voz, vão após esses, porque não sabem o que é a luz do mundo. Olha para o sol e pensa que o sol é Deus, não sabe que o sol da justiça brilha muito mais do que aquele, confunde o brilho dos sóis. Mas quando a gente enxerga Jesus, quando a gente vê o reino de Deus e entra nele, a gente não se engana com esse sol não. Esse sol queima a pele, mas aquele outro queima a alma. E é isso que Jesus quer. Foi isso que Jesus fez na vida de Saulo. Queimou a sua alma, selou a sua alma. Este é para mim um vaso escolhido, ele está marcado para levar a minha palavra.
e vai viver com Ele para todo sempre. A sua vida com Cristo não deve estar pautada no que você tem, mas sim no que você é. E se você é um cidadão do reino dos céus, as outras coisas são banais. Nós não podemos, meus amados irmãos, nos confundir. Não podemos ser levados pelas dificuldades do tempo presente. Os dias são maus, e quanto mais o mal se multiplica, mais as falsas promessas aumentam. Porque sabe o que as pessoas querem? Promessas. Promessas. E cuidado com as profetadas que estão saindo por aí. Cuidado que o diabo também fala profecia de mentira. E profetiza e imita direitinho. Mas direitinho. Então acredite uma coisa. A profecia, irmão, ela não vem para prometer nada não. A profecia, ela vem para exortar. Exortar. Quem gosta de exortação? Ninguém. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Hoje ainda pior ainda. Se exortar, esse pastor, esse fulano, essa irmã, fica aí falando que não sabe, está pensando que é Deus. Exortação, consolação e edificação. Para que serve a profecia? Exortação, consolação e edificação. Está prometendo alguma coisa aqui? Está prometendo alguma promessa aqui? E por que só tem profecia e promessa? Exortação é quando o meu pé está fora da rota. Consolação é quando a palavra vem trazendo alívio para a sua aflição, para a sua angústia de alma. Aqui não está falando que é prometendo nada não. As promessas de Deus aqui, o sujeito está dentro do buraco e fala, está aí, meu filho, tô, mas eu estou com você no buraco, viu, fica aí. E a edificação é para edificar a alma e o espírito, isto é, fortalecimento espiritual. Mas as promessas hoje é só assim, porque o Senhor vai te dar isso, o Senhor vai te dar aquilo. Ah, irmão, não vai trabalhar não vai ser fiel a Deus não vai glorificar a Deus não, e vai servir a Deus com alegria, com o pouco que você tem, porque o teu pouco Deus tem abençoado e você tem vivido bem. Sirva ao Senhor com alegria, busque as coisas que são de cima, e as demais o Senhor vos acrescentará segundo a tua necessidade, porque o que te chamou, Ele é fiel para te sustentar. Então não se deixe levar por promessas de regalias, porque o reino do céu não tem regalia não. O reino dos céus não é comida e nem é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino dos céus. Mas as pessoas querem oferecer outras coisas, porque nós estamos vivendo num tempo que as pessoas valem quanto têm. As pessoas são medidas pelo que tem. Quanto mais você tem, você mais é bem aceito, é bem mais visto, é bem mais requisitado. Esse não é o reino de Deus. Não. O reino de Deus é: quanto mais você é, mais o Senhor te abençoa. Aqui não tem que ter, aqui tem que ser. Porque a Bíblia, meus amados irmãos, não se deixe enganar. Então, quando você ouvir uma profecia a teu respeito, tem gente, irmão, eu até, olha. Ah, Jesus, me ajuda. Porque tem gente por aí, irmão, que a gente sabe como é que anda o sujeito, e daí você vai no lugar e vê o outro profetizando para a vida do outro. É uma vida torta profetizando para outro. É difícil, gente. Pelo amor de Deus, deixe o Espírito Santo soprar no seu ouvido e ungir os nossos ouvidos. Primeira coisa da profecia
profecia deve ser julgada. Quando ouvir uma profecia, leve a profecia para dentro das Escrituras Sagradas. A última palavra é a palavra de Deus. Esta palavra é a profecia de Deus. Se você quiser saber qualquer coisa da sua vida, não vá bater na porta de ninguém e nem chamar ninguém para orar por você na sua casa e nem vá na casa de ninguém. Pegue a palavra de Deus, dobra o seu joelho e fale com Deus que Ele fala com você. Não precisa sair batendo na porta de ninguém, não. Você tem um Deus que fala com você dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Pastor, minha casa não dá para orar porque é uma bagunça de criança. Saia do cantinho, se fecha no banheiro, se fecha no quarto, fale com Deus, e a palavra da profecia vai te alcançar. Pare de ficar andando de um lado para o outro, chamando alguém para orar. Pessoas que não têm as mãos santas para impor as mãos sobre ninguém. Para impor as mãos sobre a sua cabeça, precisa ser mãos santas ungidas por Deus. E assim Deus abençoará a sua vida. Mas às vezes saímos procurando de um lado para o outro, procurando alguém que me dê uma palavra profética que eu estou querendo. Deus não dá o que nós queremos, Ele sempre tem o que nós precisamos. E o que nós precisamos é que é bom. E nós, meus amados irmãos, quando olhamos para Saulo, saiu todo, como é que diz, imponado, né? Todo imponente. Agora eu acabo com esse pessoal do caminho. Olha, irmão, quando a gente encontra com Jesus, eu vejo cumprindo a vida do apóstolo, agora, Paulo, aquilo que Jesus escreveu através do profeta Isaías. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Você anda por um caminho baixo, mas o meu caminho é elevado. E eu olho para a vida de Saulo e vejo mais ou menos assim: ele sai como perseguidor e volta como perseguido. Portanto, se você se encontrou com o sol da justiça, aquele que é a luz do mundo, o Espírito de Deus está sobre a sua vida, e você tem a autoridade de Deus na sua vida, se vai em busca de alguém para fazer uma oração sobre a sua vida, vá buscar alguém que você sabe que tem uma vida com Deus. Faça o que a Bíblia diz: julgue a profecia, julgue o profeta. Se a vida daquele profeta está diante de Deus, aliás, não é profeta não tem mais, viu? Não existe mais profeta. A Bíblia diz que o último profeta foi João Batista, acabou. Agora existe o dom da profecia, e Deus usa qualquer um que Ele quiser, qualquer um. Usa criança, moço, velho, menino, levanta até morto, faz o morto falar, porque para Deus não faz a menor diferença. Mas agora nós temos o dom da profecia. Mas cuidado, que agora tem uma profetada por aí, profetando tanta coisa, e quando chegar aquele dia, está escrito, ai do profeta que disse assim, diz o Senhor, quando eu não disse nada. Está pensando que é fácil? Roubando a palavra de Deus para enganar os outros? Não, Deus não esquece dessas coisas. Até porque Ele diz: a minha glória eu não dou a outro. Não. E diz aqui: aquele que tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, mas é quem tem. Ninguém pode roubar a palavra de Deus para dizer para os outros, dizendo: olha, o Senhor mandou te dizer. É a facilidade do Senhor mandou te dizer. O que o Senhor mandou te dizer está escrito na palavra dele. Fora disso, vai julgar. Vamos cuidar para que você não seja enganado. Tudo que Deus mandou me dizer está aqui, ó. Pastor, mas o senhor não acredita em
profecia, está aqui um sujeito que acredita, sou eu. Acredito sim. E você também deve acreditar, porque a profecia de Deus, ela se cumpre. Agora, por favor, tome cuidado. Para que serve a profecia? Não, mas porque essa altura eu não ouvi nada. Para que serve a profecia? Exatamente. Você não vai esquecer? Não é para prometer nada, né? Mas Deus promete? Promete. Promete. Aí que promete? A gente sabe que promete. Mas desde que essa promessa esteja dentro desses 3 pontos chaves da profecia. Agora sair falando cada conversa que não tem pé nem cabeça e outros se derramam no lado. Fala, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Olha, irmão, a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz: apresentai a Deus o vosso culto racional. Culto racional não é aquele culto de lágrima, de falar língua estranha, e pula-pola, de corre para lá. Não, isso não é culto racional. Isso é gostoso, é bonito quando o Espírito Santo opera. Isso faz parte da nossa igreja pentecostal. É bom, mas isso não é culto racional. Culto racional é aquele que você ouve a palavra e ponha ela no seu consciente, na sua vida, e comete. É mais ou menos como a vaca, o cavalo, o cabrito, sabe? Que pega aquela mordida do capim e passa a noite mastigando. Já viu aquilo? E mastiga, não tem nem mais nada para mastigar, mas está mastigando. Isto é razão. A palavra de Deus vem ao nosso encontro e a gente vai remoendo ela. Passa dias remoendo ela. E ela vai produzindo fruto na nossa vida. Vai nos ensinando. Vai colocando, vai acendendo aquela luzinha, sabe aquela luzinha de pisca-alerta? O Espírito Santo não deixa ela apagar de jeito nenhum. Isso é o culto racional, com entendimento. E às vezes as pessoas falam assim: o culto hoje foi ruim. Silêncio. Olha, irmão, na verdade a chuva que molha a terra não é aquela que traz tempestade, não. É a serona. Sabe por quê? Porque ela chove, não estraga a terra e molha a terra de baixo para cima. Porque a chuva, quando é pouca, a serona, ela vai caindo e vai filtrando na terra. Por isso que demora a largar. Porque a terra está tão seca que a chuva primeiro é absorvida, só para depois sobrar. É aquela água que sobra que traz o prejuízo. Por isso a palavra de Deus nunca sobra. Ela sempre cai na medida certa. É a chuva que cai na medida certa para molhar a terra o suficiente. Porque se chover demais numa plantação, mata. Mas se chover a medida certa, produz fruto, e fruto com abundância. A palavra de Deus sempre vem na nossa vida na medida certa, para que nós continuamos produzindo frutos para o reino de Deus. Para que serve a profecia, irmão? O que é, irmão? O irmão está falando aqui que é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Leia aí. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Cuidado, viu, irmão? Quantos encontraram o sol da justiça? Digam amém. Então não perca de vista e não deixe que ninguém põe escama nos seus olhos, viu? Não deixe que ninguém põe escama nos seus olhos. Fala aí, meu filho, as minhas escamas já caíram faz tempo. Eu agora já estou vendo o reino de Deus. Eu já estou nele e sei para onde estou indo. Eu não preciso de novidade nenhuma. Foi isso que Paulo escreveu aos irmãos da igreja da Galácia.
dizendo: ó insensatos Gálatas, quem foi que vos atraiu com essas mensagens que não veio de lugar nenhum? Vocês porventura começaram pelo Espírito e agora estão terminando na carne? Não é melhor começar na carne e terminar no Espírito? Mas os Gálatas estavam fazendo os contrários. Tem crente que faz os contrários, começa no Espírito, e aí o tempo de crente vai passando e vai voltando para a carne de novo, porque vai deixando a vida espiritual e vai entrando na religião. A religião não muda a vida das pessoas. O que muda as vidas das pessoas é o encontro com Cristo. E este, irmão, quando a gente encontra, cai a escama dos olhos. Vamos ficar em pé, que a hora já passou.